Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Giro da Semana, tradicional aula de atualidades aqui do canal. Hoje nós conversaremos sobre fatos noticiados entre os dias 19 e 25 de julho de 2026. Você que acompanha o canal regularmente deve ter notado uma ausência, de aulas por 2 semanas. Justificativa aqui do professor Márcio, eu estava aí em um período de férias, mas agora retomamos, até porque o ano, posso dizer que está intenso no que se refere a concursos públicos, área de tribunais, áreas policiais, entre outras. Suave? Bora lá para o que interessa, os principais fatos da semana. Pois bem, essa notícia foi muito debatida pela imprensa brasileira, nos jornais, né? Tarifaço. Estados Unidos confirmam uma nova tarifa de até 12,5% contra 60 países do mundo, tá? É uma tarifa vinculada a uma acusação de trabalho forçado. Vamos por partes. Primeira coisa que o candidato precisa destacar: qual país anunciou a aplicação de uma tarifa contra 60 outros países? Como a palavra vem de tarifa e você que acompanha o noticiário ao longo do ano, já deve estabelecer uma relação com os Estados Unidos. Mas pega T. T de tarifa, T de Trump. É só uma brincadeira nossa para ficar fácil de você lembrar. Então, T de tarifa, T de Trump. Ou seja, é uma tarifa aplicada pelos Estados Unidos. Tarifas contra o quê? Contra ou sobre, importações. Então, sobre importações. Essas tarifas vão variar de 10 a 12,5%. Que há alguns países que foram aí sancionados, posso dizer assim, com essa tarifa. O Brasil, importante lembrar que o Brasil é um desses países, tarifa no Brasil de 12,5%. China, Rússia. Ah, Márcio, então são países rivais aí, ou que não se alinham muito ao governo de Trump. Calma, toda a União Europeia foi sancionada. A Argentina, que é governada por Javier Milei, sancionada. União Europeia e Argentina, 10%. Brasil, China, Rússia, 12,5%. Austrália, Canadá, então vários países. Acho que a banca pode perguntar o motivo. Por quê? Qual a justificativa para essa tarifa? Foi aberta uma investigação, tá? Uma investigação seguindo uma lei de comércio dos Estados Unidos, e essa investigação chegou à seguinte conclusão: esses países adotam práticas comerciais consideradas desleais. Por que desleais? Por não proibirem e nem fiscalizarem de forma adequada a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Então, muito cuidado. Esses países não foram acusados de incentivar trabalho forçado. Esses países foram aí criticados, foram considerados ineficazes ao proibirem, ao fiscalizarem importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. O que chama atenção é que países nórdicos, países da Europa nórdicos, que lideram esse ranking de combate ao trabalho forçado, foram sancionados. E os Estados Unidos, que são considerados aí, aquele país que mais compra de
mais compra produtos duvidosos quanto ao emprego ou não de trabalho forçado, os Estados Unidos, maiores compradores então de produtos em que há uma desconfiança que sejam produzidos com trabalho forçado, eles querem ditar essa regra a os demais países do globo. Então, um fato bem interessante. Suave? Pontos daqui que podem cair em prova. Então, quem aplicou? Os Estados Unidos, né? T de Trump, T de tarifa. Alguma pergunta que envolva o Brasil? Sim, o Brasil foi sancionado. Tarifa aí de 12,5%. Márcio, só países rivais? Não. Aliados, parceiros históricos. União Europeia, Canadá, Austrália estão entre os sancionados. E a grande justificativa é que esses países então não combatem, não fiscalizam de forma eficaz a importação de produtos, né, de mercadorias que têm trabalho forçado na sua produção. Fechou? Segundo fato da aula de hoje, agora sim, segundo tópico de hoje, Anuário da Segurança Pública. O Márcio Paulo Souza estava com a manchete antiga aqui, né? Anuário da Segurança Pública. O que é esse anuário? Vamos lá. Existe o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum, essa organização, coleta dados, né, das diversas entidades vinculadas à segurança pública no Brasil. Então, secretarias estaduais de segurança pública, dados são coletados. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, então organiza esses dados. Esses dados, depois de organizados, depois de processados, são publicados em um anuário. Então, anuário porque todo ano esse dado, né, esse relatório é publicado. É o Anuário da Segurança Pública. O Anuário da Segurança Pública 2026, publicado em 2026, traz dados referentes ao ano de 2025, beleza? Ele é publicado em 26, mas traz dados referentes ao ano de 2025. De boa até aqui? Bom, meus destaques. Primeiro deles, se você pega essa série histórica, iniciada lá em 2012, observará que o Brasil atingiu em 2025 o menor número de mortes violentas intencionais, desses assassinatos. O que são mortes violentas intencionais? São aquelas mortes provocadas por práticas, por atos com a intenção de matar, provocados por violência. Exemplo, um homicídio doloso, um latrocínio, uma lesão corporal seguida de morte, um caso de morte vinculada a uma ação policial. Então, esses casos entram nessa estatística, nessa metodologia do Fórum Brasileiro de Segurança Pública como mortes violentas intencionais. E o Brasil registrou o menor número desde 2012. Ah, é, Márcio? Foram poucos? Não, número altíssimo. 40.775 casos. 40.775 casos. Certo? Só que quando eu olho para o ano anterior, para o ano de 2024, observo uma queda de 8%. Então, esse é o primeiro destaque. Vai contra a nossa percepção diária. Por isso que muitos candidatos erram em prova. Porque qual é a sensação? Aumento de insegurança, medo, os dados oficiais. E não, Márcio, eu não concordo com esse dado, eu não acredito. Não é disso que se trata a resolução de questão em prova. Tá? Na prova é o que foi noticiado. Na prova é o que está tabulado. Fechou? Então, uma queda no número de mortes violentas intencionais, uma queda no número de assassinatos. O menor número da série histórica. Só que é um número alto, 40.000. Beleza? Bom, vamos lá. O anuário, ele também traz a taxa de mortes violentas. Então, você estabelece essa taxa a partir faz uma relação, né, com o número de habitantes.
Então, uma taxa de mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes. É isso que o fórum faz. Então, eu pego ali, a cada 100 mil habitantes que residem naquele espaço, qual é a taxa de mortes violentas intencionais? No Brasil, essa taxa ficou em 19,1. Então, queda também da taxa. Pela primeira, a caneta vermelha, pela primeira vez na série histórica, o número ficou abaixo de 20, 19,1. Só que tome cuidado. O Brasil não é um país homogêneo. O Brasil é um país heterogêneo, ambientalmente, economicamente, socialmente, e também no que diz respeito à violência, às mortes violentas intencionais. Em alguns estados, o número ficou muito abaixo da média. Em outros, bem superior. Querem olhar comigo? Caneta vermelha, questão clássica em prova. Quais as maiores taxas do Brasil? Então a média brasileira é 19,1, né? 19,1 é a média brasileira. Só que no Amapá, essa taxa bate 42,5. Pô, é mais do que o dobro. Na Bahia, 36,8. No Ceará, 34,7. São as 3 maiores taxas do Brasil. Então, Amapá, o estado com maior taxa. E as menores taxas? Santa Catarina e São Paulo. Santa Catarina 7,6, São Paulo 7,8, né? É bem menos do que a metade da média nacional. Então, Santa Catarina e São Paulo, menor taxa, Amapá e Bahia, as 2 maiores taxas. As vítimas. Existe um perfil quando a gente olha para as vítimas. Márcio. Sim. 90% das vítimas são homens. 90% são homens. Isso significa que um homem tem muito mais chance de morrer em decorrência, né, de uma violência do que as mulheres. Beleza? Jovens, não só homens, jovens, 41,6% das vítimas tinham entre 18 e 29 anos. Então, homem jovem. E a terceira observação do anuário, pessoas negras. De todas essas mortes, 79,7% representavam pessoas negras. Isso clássico, hein? Você pode usar para resolver uma questão objetiva e até numa redação. Tranquilos até aqui? Bom, caminho. Outro dado curioso. Pense nas cidades com as maiores taxas de mortes violentas intencionais. Essa também sempre cai em prova. Quem lidera esse ranking? Maranguape, no Ceará. Taxa de 100. A taxa de mortes violentas intencionais é de 100. Então, para cada 100 mil habitantes, existem 100 mortes violentas intencionais. Maranguape, no Ceará. Os 10 municípios que lideram, as 10 cidades com as maiores taxas, ou as 10 cidades mais violentas, estão na região Nordeste e isso pode cair em prova. Beleza? O que eu disse até agora? Que, de modo geral, caiu o número de mortes violentas intencionais, caiu a taxa de mortes violentas intencionais. Perfeito? Tá, então, em queda. Só que essa queda, ela não acontece em toda a categoria de morte violenta intencional. Por exemplo, os feminicídios. Feminicídio é quando uma mulher é assassinada, quando há o homicídio de uma mulher e a condição de mulher foi determinante para aquela morte, certo? Os feminicídios bateram um recorde em 2025. Então, os feminicídios aumentaram, que vai na contramão do dado geral. Em média, 4 mulheres foram mortas por dia. 4 mulheres mortas por dia, em média, no Brasil em 2025. As mortes cometidas por policiais, por intervenções policiais, aumentaram 5%. Então, um aumento de 5% também nas mortes cometidas por policiais. Já o número de policiais mortos caiu. Então, menos policiais mortos e mais mortes cometidas por policiais. O anuário também revela. E uma última informação, acho que vale a pena, o nosso sistema
prisional, ele vivencia uma superlotação, né? E a gente pode olhar isso para números, né? Para registrar essa superpopulação carcerária que existe no país. Em 2025, ela atingiu 964 mil, ou seja, o Brasil possui quase que 1 milhão de pessoas presas, pessoas encarceradas. De buenas? Terceiro fato da aula, essa aula vai ficar um pouquinho mais longa, né? As aulas costumam ter de 15 a 20 minutos, essa vai ficar um pouquinho mais longa. Talvez o Márcio aí, 2 semanas sem aula aqui no canal. Estou mais falante hoje. Bom, Daniel Ortega anuncia que não haverá mais eleições na Nicarágua. Nicarágua, um país localizado na América Central, beleza? País localizado na América Central. O Daniel Ortega, ele fez parte, né, da Frente Sandinista, lutou para acabar com uma ditadura na Nicarágua e teve êxito. Lá em 79 derrubaram a ditadura do Anastácio Somoza, tá? Então livrou a Nicarágua de uma ditadura. Foi presidente depois da Nicarágua entre 85 e 90, presidente da Nicarágua entre 85 e 90, e voltou à presidência do país em 2007. De 2007 até hoje, então eu gravo essa aula em 2026, 2007 até 2026, Daniel Ortega, presidente na Nicarágua. Algumas características desse governo de Daniel Ortega: um aumento do autoritarismo. Ele chegou em alguns momentos a fechar igrejas, prender representantes da igreja no país, perseguiu universidades, organizações não governamentais, as ONGs, censurou a imprensa, perseguiu opositores, prendeu opositores na véspera de uma eleição. Podemos lembrar ainda uma forte intervenção e controle no judiciário, reformou a Constituição do país, com eleições, com, vamos dizer assim, reeleição ilimitada, criou o cargo de co-presidente, que foi ocupado pela sua mulher, a Rosário Murillo. Tá? Então a Nicarágua é acusada de ter um governo autocrático, certo? E agora uma medida bem complexa. Uma medida que pode levar o país, ou leva o país a uma ditadura de fato. Daniel Ortega anuncia que não haverá mais eleições no país. A justificativa dele é mais ou menos a seguinte: existem potências imperialistas, os Estados Unidos, também cita europeus aí, potências europeias, e essas potências imperialistas querem interferir na Nicarágua. E é preciso manter então a soberania nacional. E diante disso, para evitar que essas potências interfiram em eleições, financiem grupos opositores, né? E manter a soberania nacional, não haverá mais eleições na Nicarágua. A decisão é repudiada pela comunidade internacional. O que a banca pode perguntar aqui? Primeira coisa, qual país localizado no continente americano afirmou que não haverá mais eleições? Não haverá, não eleição. N de não, N de Nicarágua. A banca também pode perguntar o nome do presidente que fez tal anúncio. E aí é interessante, né? Daniel Ortega. Olha, tem um BO na Nicarágua, só que a gente pode brincar que teve um DO. Daniel Ortega. E qual o grande anúncio feito por Ortega na Nicarágua? Não haverá, não vai haver mais eleições no país. Agora uma notícia brasileira. Eu nunca comi isso, não tenho curiosidade, né? Já comeu foie gras? Parece que é um prato bem caro, né? Bem caro. É um prato oriundo aí, típico da culinária francesa, e é feito com um fígado gordo de pato ou ganso. Tá? Esse é o foie gras. Márcio, por que você cita foie gras na aula? Vamos lá.
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um projeto de lei. Esse projeto proíbe a produção e a venda de produtos obtidos por meio de alimentação forçada de animais. Tá? Então, não pode mais, de acordo com a lei, produzir e vender nada que tenha ali como origem a alimentação forçada de animais. O foie gras tem essa característica. Por quê? Para sua produção, os animais são submetidos a uma alimentação forçada. O animal é obrigado a comer muito mais do que ele consumiria naturalmente. E qual é a finalidade? Qual é a justificativa? Aumentar o tamanho do fígado. Para isso, pelo que eu li ali, né, um tubo metálico é inserido na garganta da ave até o esôfago, por onde a ração é fornecida. Essa prática é encarada como uma prática de maus tratos. E essa nova lei, então, proíbe. Com isso, o foie gras está aí proibido no Brasil, beleza? Uma medida aí que pode pintar em prova, né? Sobre falar sobre maus tratos, bem-estar animal. Então, guarde aí no bolso para uma redação também. Em relação à questão objetiva, acho que a banca pode perguntar qual foi a decisão, ou qual é o teor, a essência, a discussão de uma lei e citar o foie gras. Então, é uma lei que proíbe produtos, né, originados por meio de alimentação forçada de animais. Ou a banca ainda pode perguntar qual o prato típico, aí o foie gras. E por fim, a gente pode pensar ainda por que o foie gras foi proibido. Bom, porque é considerado uma prática e uma técnica de maus tratos aos animais. E o nosso último tópico fala sobre a questão ambiental. Área queimada no Brasil cai 31% em 2025. O MAP Biomas publicou uma nova edição do relatório anual do fogo. Nesse relatório, aponta que a área queimada no Brasil em 2025 ficou abaixo da média histórica. Não é que não teve queimada, área queimada considerável. 12 milhões de hectares. Eu sempre costumo dizer que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, né? Não é nem que eu costumo dizer. Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. É uma área um pouquinho superior a um campo de futebol profissional. Então é mais do que um campo de futebol. Só para você fazer um paralelo, de repente entender, quando eu falo 12 milhões de hectares, são mais do que 12 milhões de campos de futebol. Tudo bem? Bom, então essa área queimada. Em relação à média histórica, o valor é 31% inferior. Então as queimadas ficaram abaixo da média histórica. Houve uma redução de queimadas no país em 2025. Fechou? Bom, a redução foi puxada principalmente pela Amazônia. Pô, se reduziu, abaixou. A de abaixou, A de Amazônia. Pode perguntar isso. Só que eu acho que o mais provável é uma questão sobre o bioma com maior área queimada. E aí é o Cerrado, beleza? Cerrado foi a região mais afetada pelo fogo. Desses 12,7 milhões de hectares, 8,7 representam o bioma do Cerrado, ou seja, equivalente a 69% de toda a área atingida no país. Quando você olha para o mapa, nota que a região do Mato Piba, uma região que pega os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, concentra uma parcela significativa de queimadas. Suave, galera? Vou fazer um pedido para vocês. Se puder e quiser, curta o vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com um amigo e siga o Márcio lá no Instagram,
com dicas diárias de atualidades e conhecimentos gerais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Um grande abraço.